Isso é muito bom, a gente gosta muito, né? Falei. Nossa, quando a gente faz live é muito legal. Live é muito melhor que gravar, né? Gravar a gente fica meio assim, fica zoado. Na live a gente nem Por isso que direto eu fico assim, os temas dos vídeos a gente faz tudo com comentário praticamente, né? A Natasha no Face dela só tá postando foto de academia, tá? Não sei o que tá acontecendo com ela. Gente, eu vou ficar magra agora. Ele tá virando. Eu tô fazendo a dieta com ela. Ele tá virando. Você falou de disciplina. Nossa senhora. Você vai acabar fazendo o seu canal fitness. Dieta. Ouvindo música, ler em áudio, rasteira. Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Oi. A gente já tá aqui, ó. Vamos apresentar todo mundo que tá aqui na reunião. Na live aqui, vocês sabem que a gente tem que improvisar, então, ó. Fernanda. Oi, oi. Natasha. Não vale. Thiago, tudo bem, pessoal? E o Lucimar. Tá pegando você aí? Pegou sim. A gente vai começar a mostrar um pouquinho aqui da nossa reunião. E para começar já, a gente vai falar um pouquinho aqui com a Fernanda. Fernanda, que é de Campinas. A gente tá ao vivo de Campinas, né? A gente já falou para vocês. A Fernanda, qual que é o seu objetivo de concurso, Fernanda? Prefeitura e câmaras. Legal. Tudo da região aqui, né? Sim. E qual que é a sua experiência já? Quais concursos você já fez? Nossa, não tem nem como contar. Você já manja já. Né? Já. Só não passei, né? Sabe? Não. Ainda. Vai A passar. coisa mais importante é estar no campo, logo mais o resultado acontece. É verdade. Você não vai falar nada. Não vai falar nada, Natasha, tá? Você não vamos pular. Meu Você objetivo já é manja. analista, deixa eu falar, judiciária. Mas eu só vou poder passar, né, daqui a 5 anos, então eu tô ainda meio mole, preciso melhorar também, focar nos estudos de verdade novamente. Vou até reler a aprovação ágil. Reeducação. Tem reeducação alimentar? É verdade. Né? Reeducação dos estudos. A gente perde o hábito, precisa voltar um pouco. E agora, tá pegando você? Fala, bitolados, tudo bem? Sou o Thiago, sou de Guararema. Guararema é interior de São Paulo. E é ao lado de Monte das Cruzes, né, que é a cidade do Gustavo. É isso aí. Eu sou policial militar, estou há 10 anos na carreira e eu tenho um grande objetivo que é a área jurídica e eu quero o concurso do escrevente técnico judiciário, que ele está para vir agora o edital ainda nesse ano e o concurso no ano que vem. Eu já estou estudando para isso. Boa. Já li o Aprovação Ágil, né, que é o melhor livro, né, um best-seller. Sem dúvida nenhuma, né, só puxar saco, mas fazer o quê? E é isso aí, pessoal, tamo junto. E agora, o Lucimar. Segura aí o microfone do Faustão. Meu nome é Lucimar, eu sou aqui de Campinas também, sou advogado há uns 7, 8 anos. Eu estou conhecendo o pessoal hoje, mas o meu intuito também é voltar a estudar para concursos e seguir alguma das carreiras jurídicas. Qual que é a intenção nossa aqui, gente? É fazer a gente se aproximar um pouco mesmo. Quais dificuldades vocês têm? Descobrir principalmente as dificuldades que vocês têm, né? O conteúdo que a gente passa aqui, o formato que a gente estudava, tem ajudado vocês e quais são os maiores obstáculos que vocês têm encontrado nessa caminhada de concurso. É claro que aqui, como a gente está se reunindo com várias pessoas que vão fazer concursos, a ideia é que eles falem mais do que eu, mais do que a Natasha até, para entender realmente no que a gente pode ajudar. Qual que você acha que é o maior obstáculo, assim, que hoje você acha que se você tivesse que falar uma coisa que impede a sua evolução, assim, você conseguir a nota que você quer, qual que você acha que seria esse obstáculo, esse problema que você... Além da matemática. É a matemática? Você acha que é a matemática? Pode ser que seja... Porque assim, ó, por exemplo, eu gosto muito de leitura. Então assim, eu leio livros, pelo menos um livro por semana eu leio. A parte de atualidades eu vou super bem, porque eu gosto de ler. Então assim, eu tô no serviço, às vezes eu não tô estudando uma matéria específica, eu tô lendo sobre alguma coisa porque eu sei que pode cair na prova. Então assim, tem várias coisas, eu assino. Você lê pensando que numa prova que vai te ajudar. Sim. Uma redação, isso é ótimo. Isso mostra que já que a sua mentalidade está para aprovação, entendeu? E aí... Sua vida está centralizada para aprovação. E assim, questão, por exemplo, de interpretação de texto, eu melhoro muito por conta dos livros que eu leio, né? Então eu livro tipo King Follett, eu leio livros de guerra, livros de outros assuntos, além da parte que pode cair, de atualidade. Porque é uma coisa que me foca, né? Então, assim, a parte de atualidade eu sempre vou muito bem. É muito ortografia, difícil. isso é bom também. Ortografia, muito bom. Acho que parejar o cérebro também, porque ela gosta daquilo ali, ela relaxa um pouco. E só aprendendo. É uma forma que eu uso como hobby, mas que voltado para o concurso. É um escape aproveitável. Isso. Mas sabe uma coisa que, normalmente, se você pergunta assim, todo mundo tem uma matéria que tem um bloqueio, que acha que não é bom. Sim.
E isso, a gente tem uma cultura muito forte de acreditar que a inteligência é uma entidade. A gente fez um vídeo até sobre isso, né? É algo assim que nasce com a pessoa e que só alguns escolhidos têm isso. E isso não é verdade, é uma coisa que a gente aprende. Só que a gente normalmente cria um bloqueio no nosso cérebro quanto a isso. Tem algumas matérias que a gente encontra uma séria dificuldade de começar a aprender. E a gente precisa encarar isso de frente para conseguir evoluir, entendeu? Eu acho que hoje o meu tendão de Aquiles é a matemática. Então, porque eu sempre vou muito mal. Exercício. Muito mal. E assim, eu já fiz cursinho na parte de matemática. Já comprei livro, estudei. Já vi vídeo no YouTube. Tem triângulo, tem alguma coisa já me banando. Já tem um bloqueio. Não dá, não vai. E aí eu tô tentando, tô pegando filme, tô pegando mais filme matemático do que nas outras matérias. Mas tá certo, eu acho que é isso mesmo. É aquela questão de você tem que priorizar aquilo que te dá mais dificuldade, aquilo que você tem mais potencial de crescimento. Entendeu? Informática eu gosto de estudar. E no caso dos concursos que você faz, a matemática é essencial. Dificilmente vai ter uma prova que não vai ter matemática. E por exemplo, direito já não tem. Então, não tem nada. Então, tem só no máximo ética, que é igual para todos. E o regimento interno no máximo. Nos seus cronogramas você tem que priorizar o que você está indo para você. Que é a matemática. É horrível. Dá um dia inteiro só na matemática. E além do Khan Academy, tem algumas ferramentas que, principalmente para Enem e vestibular, que eles têm uma metodologia bem diferente do que provavelmente a maioria dos professores que você conhece. Então também vale a pena você dar uma pesquisada. E sabe como eu desbloqueei em matemática? Eu tinha essa coisa pra você, eu fiz o Kumon. Então, a gente acabou de comentar. O Kumon eu fiz até a letra F, né? Que você que sabe. Eu acho que foi F ou G. Então, só que já foi o suficiente. Só que eu fiz muito voltado pra escola e eu fiz há muito tempo. Às vezes é um professor que você teve que era difícil, alguma coisa assim, entendeu? Nossa. E a pressão que a gente faz sobre si mesmo, eu tenho essa matéria, não vou bem, Então, a primeira coisa que você tem que fazer é virar essa chave do que, eu não consigo aprender. Eu vou conseguir. Tudo você aprende. É questão de como que você vai aprender. Mas você deixa mais difícil, né? Porque você fica com a mentalidade, você fala assim, não. Tem hora que você fala assim, vou desistir. Porque eu não vou estudar isso. Tipo, deixa. Sabe assim? Tem hora que é mais difícil estudar, a gente tende a procrastinar. Aí você fala assim, não, vamos pro português aqui. Por isso que é importante você, às vezes, colocar uma rotina mesmo, né? Colocar sei lá, segunda é meu dia, não vou fugir, eu vou estudar só tantas horas matemática. eu vou estudar só matemática. E tem uma dica legal que você pode fazer, sabe o que você gosta de ler? Sim. Compra O Homem que Calculava. Vou anotar também. É uma leitura assim que é bem lúdico, na verdade, assim, também. Eu acho que eu li isso daí quando eu era criança, foi um dos primeiros livros que eu li, assim. E como você gosta de ler, ele pode, até te envolver na hora de diversão e ao mesmo tempo te envolve nessa matéria legal. também. Aí depois entra no Google ou na Amazon, procura livros, entra no O Homem que Calculava, ele vai te indicar alguns livros que tem perfil parecido. Às vezes você, no próprio horário de diversão que você tem, você acaba se envolvendo um pouco mais com a matemática. Legal. E isso, lógico, vai tirando esse bloqueio seu, entendeu? Você tem que ficar imersa ali naquela matéria que você vai ver que vai melhorar. Eu prestei INSS, aí foi engraçado, porque eu nunca tinha estudado nada, legislação previdenciária, nada. Nossa, fui super bem, acertei 80% da parte específica. E eu tinha a primeira vez que eu peguei pra estudar. Sabe, eu não fiz cursinho, não fiz nada, peguei coisa na internet, baixei livro, fui fazendo as coisas. E aí, o que aconteceu? Em matemática, zerei matemática. E lá no INSS, que eu lembro, o edital falava, né, que você não podia zerar nenhuma matéria. Eu falei, não acredito. Alguns editais eles pegam a matéria básica, tem que ter, no total, tem que ter a porcentagem, mas se você zerar, fica difícil. Isso porque assim, eu tô acostumada a prestar CESP, né? Quando eu morava em Brasília, eu só prestava CESP. E assim, eu passei em biologia na UNB e a prova do vestibular é a CESP. Então assim, eu falei, nossa gente, a CESP que é o que todo mundo odeia, porque uma errada anular uma certa é o fim do mundo, né? É o fim. E aí eu ia bem. E aí nessas já não vai, né? E mesmo assim... de repente um tribunal de CESP, talvez... Isso é uma questão também que, certo e errado, eu vejo que a gente aqui normalmente no Sudeste tem um bloqueio muito grande também. Eu tenho. Né? Porque a gente não tá, lá em Brasília eles estão muito acostumados a fazer prova da CESP. Tudo que você o faz vestibular é da CESP. Então desde que você quer fazer a faculdade pública, desde os 16 anos você acostuma com esse formato. Sim.
E você aprende que não pode chutar, dependendo do edital. Não, é melhor você deixar em branco, que você não tem certeza. Nossa, eu fiz uma do STJ lá em Brasília, eu passei no DABIN, que era certo. Foi uma das únicas provas. Eu tirei negativo na prova. Uma das únicas provas. Saiu devendo. Você volta depois pra pagar um pouquinho. E aí eu sabia já, eu tinha essa noção que eu não podia chutar, mas é difícil segurar. A gente está acostumado a chutar. A gente vê lá A, B, C, D, nossa, não sei qual que é D de Deus. Ou é mais lógico, o que não só você vai, ó, essa não é nada disso. Se tiver uma nunca, você marca aquela que não tem. Não, eu faço, eu gosto de excluir. Olha, essa aqui é muito ridícula. Não vou terminar de ler, viu? Vejo uma coisa ali. Dependendo da matéria, daí você dá sempre super tem certo. duas, né? Tem duas ali que te falam, é dessas duas que eu vou ter que ir. De direito, isso eu lembro, essa prova da BIM, se eu não tivesse chutado, tivesse marcado aquelas que eu tinha certeza, eu passava em primeiro. Não pode chutar. Você não pode chutar. E aí me derrubou. Por isso que o pessoal tem que... E ainda você passou. E eu lembro que, quando tem redação, eu já falei isso acho que em 2 vídeos. O cara que passou em primeiro na BIM, ele bombou em redação. Ele tirou menos de 7, acho que a nota de corte era 7. Imagina, o cara passou em primeiro, velho. E a nota dele era assim, o cara tinha feito 110 pontos no primeiro, o segundo tinha feito menos de 90. Então uma diferença absurda. E ele estourou na redação. Perdeu, né? Isso você não pode fazer. Isso é falta de estratégia, né? Mas isso é uma coisa que faz parte da estratégia de estudo mesmo, né? Se você, por exemplo, as áreas que você quer, dificilmente você vai passar sem matemática. Às vezes vai cair uma prova do céu aí que não vai ter matemática. E aí você tem que grudar nela, né? Mas todo mundo pode evoluir em algumas matérias que acha que é difícil. É questão de concentração, de quebrar esses bloqueios mesmo, sabe? Também, Você montar essa mentalidade de aprovação, que você pode aprender qualquer coisa. Nossa, tá meio chafé, hein? O que eu gostei do livro de vocês é que nem ele falou do William Douglas lá. Gente, eu vejo pessoas perdendo mais tempo lendo como passar no concurso do que praticando. Estudando. Entendeu? É o meu caso, né? Eu comecei a ler esse livro aí. Tem que pôr em prática. Tudo bem, ele passou, e aí, tipo, mas o que eu faço, sabe? Aí você vê, aí eu falo, nossa, mas eu não fui muito com a cara do que ele fazia pra poder passar. Eu, tipo, não sei, não foi um perfil que eu teria pra poder passar, entendeu? Não é uma coisa que eu faria. Então aí quando eu vi o de vocês, eu falei, nossa, é muito mais lógico o negócio. Eu prestava vestibular, eu estudava pro vestibular e prestava concurso. Não era focado, entendeu? Eu falei, não, teve uma hora que deu um estalo. Eu falei, gente, eu com 28 anos, tenho uns 3 anos só de carteira assinada e ainda esses negócios da mudança do país, ainda com negócio de previdência, de aposentadoria, eu falei, tô frita. Eu falei, o meu foco é esse. Então aí eu comecei a melhorar, eu comecei a ver resultado, mas não tanto, né, pra passar mesmo. Agora é que eu tô vendo mais. Você sentiu diferença de resultado? Senti. Porque o de Paulínia foi aprovado usando o método de vocês, né? Ai, que legal. Porque eu não passava, gente, eu não acertava nem metade das coisas. Quando eu vi, eu falei assim, eu quero saber se o Gustavo é um mentiroso. Sabe por quê? Quando você falou que em 15 dias você ia fazer o ciclo, gente, eu vou tentar pra ver se algum momento... Você começou agora, mas você vai ver que vai chegar uma hora que você vai ver... Eu tô tentando. Constitucional, você tá demorando 7 dias, daqui a pouco é 5. Mas você tem que ter persistência e paciência. Você não vai aguentar ler tudo aquilo de informação num dia só. Perfeito. Por enquanto. Quando você vê que seu material já tá tudo com os seus grifos, você já sabe, você já leu 3 vezes aquilo lá, você já sabe o que tá escrito, então daqui a pouco você tá lendo 5 dias, 4 dias. Entendeu? Daqui aos poucos ele vai diminuindo. O maior segredo, eu acho, assim, tecnicamente, para você conseguir diminuir o ciclo, é usar o material enxuto, do jeito que a gente fala, que é um material sem desperdício. Se você, por exemplo, pegar um PDF que mistura doutrina, jurisprudência, uma prova do TJ... PDF do Estratégia. Eu vejo direito constitucional do Estratégia. Imagina que eu vou ver aquilo num dia. Impossível, sobre-humano. Quando eu falo que estudava direito constitucional, era a lei ali, a Constituição. Entendeu? E, por exemplo, se ela fala do artigo 1 ao 5º, depois do artigo 8, tal. Aqueles que não caíam, pulavam. Pulava. Que legal. Entendeu? Pulava, não vou ficar lendo aquilo. Se não vai cair, não vai cair. Conta pra eles o que seu marido pensava antes de concurso? Não prestava concurso. Que era tudo esquema? Era tudo esquema. Nossa, ele falava que nada, eu vou passar em primeiro, você quer apostar quanto que não vão me chamar? Eu passei por um comentário bem desagradável. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui prestar o concurso, prestei o concurso e encontrei um rapaz na minha cidade. Na verdade, encontrei alguns. Só que esse em específico, depois de um tempo, estava eu fardado lá na rua
Ele chega pra mim, olha que legal, você entrou no mesmo concurso que nós prestamos. É isso mesmo. Eu falei assim, que pena, eu não conheço ninguém lá. Tipo, dando a entender que você... Daí depois, na hora você trava, tipo, você fica sem reação. Mas as pessoas gostam de diminuir a gente. Ele foi insinuou, né, que eu entrei de alguma forma. Você não vai prestar, não vai passar, né? O que você tá fazendo isso? Mas Minha normalmente vocês vão família. alguma coisa que você não tem controle. Fulano, não sei É a defesa do nosso passou. Você falou a respeito da... E eles compararam com o Gustavo. Que você não gosta de falar sobre, Gustavo, você é um cara excepcional, né? É a mesma coisa. O cara falou... Você acha que tá Eu me vejo em você vai passar. Dependendo, várias vezes no contexto, eu achei que a pessoa, nesse caso, estava diminuindo o esforço que você fez para conseguir aquilo que você conseguiu. Perfeito. Entendeu? É claro que dependendo, Entendi. é lógico que a pessoa traz como elogio, não é nessa intenção. Não, claro, mas em muitos casos ela fala assim, mas você é muito inteligente. Você é acima da média, pessoa diferenciada. Então, não é isso. É o mesmo jeito que você se sentiu quando o cara falou, você não pensa. É a mesma coisa, ele está colocando a culpa em você ou em alguma coisa alheia, algo que ele não pode controlar, pela falta de motivação, pela falta de disciplina dele. Entendeu? Normalmente é uma defesa natural do nosso cérebro, tentar achar problema em algo que não seja a gente. Tenta achar algum defeito, algum erro, alguma coisa. E é exatamente fazer o contrário que faz a gente evoluir. Você tem que ver, você foi mal numa prova, você tem que falar assim, puta, mas o que eu tô fazendo de errado? Alguma coisa eu tô fazendo de errado. Não é uma ou duas provas, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Uma autocrítica, e mudar isso. Tentar mudar, né? Isso daí é a evolução, não só para o concurso, para qualquer coisa que você faz. Não, sabe o que é pior? Ele passou lá no TRT, né? Aí ele prestou parte de técnico, não de analista. E um amigo dele prestou para analista, mas não passou. Aí ele falou assim, você tem a prova de técnico? Aí ele tem. Aí o amigo dele fez bonitão, na casa dele, com tempo. Sem estresse. Questão por questão, sem estresse. Sem falou pressão. assim, eu falei assim, aí ele falou assim, nossa, mas essa prova de técnico tá muito fácil, até eu passava. Aí eu, tá bom. Nossa, tomando um totalmente diferente. Aí você para a prova e vai na cozinha, aí você vai. Não, ele teve a capacidade de procurar no Google. Não, e o pessoal fala assim, eu só faço para analista, porque se não for para ganhar que nem analista, eu não vou. Não. Mas não passa nem para... Se a pessoa estiver ganhando mais de 7 mil, eu concordo, todo mês. Se estiver ganhando mais de 7 mil, que é o salário de técnico, mas a pessoa faz isso para desmerecer o seu esforço, que você estudou. Não é uma decisão racional da pessoa que fala isso, né? Ela fala isso só para criar, para criar uma dificuldade para outras pessoas e para se defender. Normalmente esse é o raciocínio lógico nosso. Inclusive eu já li sobre isso, que na verdade no concurso público não tem pessoas excepcionais, assim, extremamente inteligentes. Na verdade, persistentes. Elas não tem mais em disciplina. A disciplina realmente. E até nesse vídeo eu falo que eu ficava incomodado e ficava mesmo. E aí foi no Poder do Hábito que eu li, inclusive, que eles fizeram acho que na Universidade da... Não, eles fizeram na Universidade da Pensilvânia, eles fizeram um experimento. Do Marshmallow? Eu acho que não foi do Marshmallow, foi com crianças da 8ª série. Né? Eles pegaram e fizeram alguns parâmetros para medir o QI, né? Fizeram o teste de QI em todas as crianças e fizeram um teste de disciplina. Para ver, tipo, coisas assim de... Não sei se é do Marshmallow. Daniel Goleman fez o livro Foco. No livro Foco que ele fala sobre o Marshmallow. Não, porque eles fizeram um teste nas crianças assim, por exemplo, tem uns doces aqui, mas você não pode pegar. Aí fizeram alguns testes, sabe? Pra medir a disciplina das crianças. E aí depois eles pegaram, fizeram isso daqui quando as crianças estavam na 8ª série, de 14 anos. E aí fizeram um teste para ver quem que conseguiu entrar nas melhores universidades. Porque lá tem uma meritocracia bem parecida com o concurso, né? Sim. Tem o seu histórico e também uma prova. E eles verificaram que a grande maioria que conseguiram as maiores faculdades... As melhores faculdades foram os disciplinados, o QI não teve influência nisso. Não teve influência. E o concurso é o quê? O concurso é exatamente a mesma coisa. A disciplina vai ganhar da inteligência que a pessoa tem. Imagine só, se realmente ele tem conta para pagar, aquilo pode ser uma motivação tão boa para a vida dele. E pode ser tão mal. Pode ser uma motivação, pode ser um bloqueio, às vezes. Ele fica travado, Mas eu acredito também no sentido bom da coisa, que ele fala assim, eu vou passar, que eu quero uma situação melhor, eu quero estar com as contas em dia, quero ter um dinheiro sobrando, quero fazer aquela viagem, ele vai ter a motivação dele. Eu acredito que hoje, após concursado, eu já estou infelizmente acomodado.
E é natural. Porque o que aconteceu? Eu passei do nível que eu ganhava um salário muito ruim, e não dava para fazer praticamente nada. Só que se eu fizer uma análise, quando eu tinha um salário muito pequeno, eu também não tinha conta de celular para pagar, não tinha IPVA para pagar. Os gastos. Eu não tinha. O meu padrão de vida era 1. Então, com aquele, não sei se era um salário mínimo, um pouquinho mais, estava vivendo, estava legal. Hoje eu ganho um pouco melhor, só que o padrão de vida aumentou e eu quero mais. Só que também estou acomodado. Porque você já tem uma qualidade de vida. Já tem um conforto, tem né? segurança. Conforto. Isso. Eu acho que você se vê nesse caso, porque você quer analista. Mas eu estou confortável hoje, entendeu? Não Porque posso foi um reclamar, estado, não é um pecado. Isso, Talvez se você não estivesse confortável, você estaria mais se Focado. pressionando, Isso, mais focado. Aquele esforço viria com mais, com aquela letra em mano. Esse esforço eu tô Mas que eu precisando. preciso. Mas aí vem tudo da maturidade que você tem e da forma que você encara o que acontece. Concorda? Porque ao mesmo tempo, a gente está falando, pensa num boleto, você tem uma coisa para pagar. Isso pode tanto te incomodar a ponto de te atrapalhar, ou pode te motivar a você conseguir uma coisa melhor. Sim. Então vem tudo da forma que você encara e do plano que você criou, da estratégia que você criou. Eu ponho um monte de objetivo. Isso do que eu é muito preciso. bom. Aí também tem o portal de transparência, né? Que eu conheço um monte de gente. Ai, Os top. contra-cheques. Aí eu já imprimo aquilo ali, deixo focado ali, na minha cara. maravilhoso. Falo, gente, olha o meu salário, daqui a pouco. Eu usava isso de marca página. Você falou. Eu sempre imprimia Isso. Eu pegava assim, tipo, o Vladimir, eu Você estuda imprimia mais feliz. Cheque. o conteúdo você programático fala assim, nossa, e deixava preciso junto estudar, o contra-cheque do cargo que eu queria. Sim. Muito legal. Sim, eu fiz isso. Não de marca Mas, página, Inclusive, se você mas... pensar lá no loop do hábito. Se eu me do sentir poder muito do hábito, pressionada, eu um não gatilho, vou. você olha para isso e fala, não, Então, preciso tem estudar. gente que se... Gustavo, me permite dar uma viajada, ó. Vamos analisar o seguinte, pessoal. Eu gosto de ir pra parte de psicologia da coisa. Imagina só quando eu gosto de fazer alguma coisa. Eu gosto de fazer. Por que a pessoa usa cocaína? Porque a cocaína, ela realmente ela dá o prazer. Ela dá o prazer. Então por que, por exemplo, eu gosto de futebol? Aquele momento é prazeroso. Olha que interessante. É a mesma coisa. Por que, por exemplo, as coisas que a gente precisa fazer para chegar numa coisa excelente, por exemplo, estudar, né, que é algo sensacional, né? Imagina só, realmente você tem um salário de 10 mil que vai proporcionar maravilha na sua vida, né? Por que a gente não consegue fazer que aquele momento seja um momento de hobby? Porque a gente está falando do estudo como se fosse a pior coisa do mundo. Entendeu? Existe alguma existe, por exemplo, cada pessoa é individual. Cada pessoa tem suas dificuldades, sua propensão, né? Por exemplo, talvez ele gosta mais de ficar lá nos filmes dele, eu já gosto mais de ver vídeo no YouTube, você talvez da academia. Só que a questão, eu acho, de você transformar em prazer esse momento de estudar, é você pensar na transformação que ela vai causar. Entendi. Mas, na verdade, então, Porque é uma coisa muito... Isso é uma coisa de você sentir prazer para estudar, eu acho que é muito um reflexo da sociedade, é coisa do ser humano mesmo, sabe? Como você tem que mostrar um resultado com aquela coisa lá pra frente, dificilmente isso vai ser um prazer para você. Só que quando você começa a ver, desculpa te cortar, que você tá aprendendo. Quando você começa a ver que você está aprendendo, isso tá tendo um objetivo, um resultado, entendeu? Quantas horas você está conseguindo estudar por dia? Não, agora, esse mês eu fiquei parada, eu não consegui estudar, porque tá em reforma, minha casa, tive uns problemas pessoais para resolver. Mas assim, rotina, geralmente. Depois que eu saí das aulas, que eu fazia aula de dança, então eu cortei tudo. Eu só faço uma aula na terça-feira e não faço mais nada durante a semana. Mas aí é pelo menos 2 horas. E assim, no horário de serviço, quando não tem muita coisa pra fazer, eu consigo estudar. E eu sempre tô ouvindo um vídeo. Na hora do almoço, se dá 20 minutos, eu também tô vendo. É que nem academia. Você tinha a sensação de realmente, tô perdendo a minha vida social? Naquele momento que você estava... Não, porque eu sempre mantive, né, a vida social assim, e eu inclusive eu acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer para manter esse preparo em longo prazo, porque senão você não consegue. Perfeito. A gente acaba gastando um pouco da nossa energia de concentração, porque uma hora você precisa de uma folga. O nosso final de semana normalmente era meio que desligado. E aquela pessoa que só fala disso. A não ser que tivesse uma prova, lógico. Prova que eu queria muito, e abriu uma prova de analista que eu queria fazer. Aí nesse final de semana eu estudava, também dava um jeito, não saía, mas era um sacrifício de curto prazo. De longo prazo, se você, é um suicídio social e da própria mentalidade, do corpo também. Acho que você tem que se programar, você tem que se programar, é diferente. Bater meta, fazer simulado é muito importante porque te dá confiança. Eu sabia que eu não precisava mais do que aquilo para bater a nota que eu precisaria para ser aprovado. Já estava com essa confiança. Quem não tem tempo durante a semana, você aí acha que também
do final de semana? Qual que é a sua opinião? Essa questão de não ter tempo é complicado. Não, tipo assim, talvez que você queira um concurso, existe muito conhecimento. Vamos supor, uma pessoa que trabalha e também estuda. Ai, gente, Sim, então, mas sobra um tempo, mas também talvez aquele tempo que você acredita que não está sendo suficiente. Mas você tem que aprender a você precisa começar a abrir mão de algumas coisas. planejar. Porque Então vai ficar só Você no não tempo. vai ter vida social de segunda a domingo, né? Como ela disse, ela falou que eu programei, né? Então, mas você não tem estava que- bem, não, ele disse que não faz. alguma coisa você... qual que é... Final de semana, jamais. Por exemplo, Eu sou se A gente exemplo estudava disso. de final de semana. Eu sou Ah, exemplo tá. disso. Então- Só que assim, um sábado à noite, vamos sair, vamos. Tá. E eu, Entendeu? Um domingo sem estudar, beleza, não é um domingo sem E estudar eu aqui. acho Acaba que sendo uma você... recompensa isso também, né? Você fala assim, vou estudar durante a semana pra no sábado eu ir pra uma festa. Exatamente. Vai ser o seu prêmio ali. Eu sou uma pessoa muito hiperativa, assim, muito. Eu não consigo ficar parada. Tava até explicando pra ela, eu faço Todas muita as coisa. atividades que ela fazia. Tipo, eu trabalhava, estudava, fazia aula de dança, fazia academia, fazia crisma, que eu dou crisma na igreja, né? Canto na missa, ainda fazia, tipo, aula de canto. Então, tipo, era 100% do meu tempo, acho que só tinha de sexta, noites e domingo de folga. E aí eu aproveitava esses dias que eu tinha de folga, pra quê? Pra sair. Porque não tinha como. Passava o tempo inteiro, sabe? Chegava em casa 10, 10h30, 11 horas da noite, não tinha tempo. Só que aí eu falei assim, qual que é a minha prioridade hoje? É virar dançarina do Faustão, que não é. Ou então passar no concurso. Então, tipo, eu saí de um monte de coisas. As suas ações vão ter um reflexo. Na hora do almoço. Você precisa saber isso. Porque E a você hora vai que ficar passar meia horinha também, ali do almoço tiver e uma dar vida uma mais lidinha estável, com eu os volto, artigos, entendeu? entendeu? Você começa Não é a um pegar o tempo hábito perdido. mesmo, que é o mais difícil, eu Você acho. vai fazer isso por 10, 20 anos, você vai fazer isso durante o período que você precisa estudar. Porque... Por exemplo, eu vejo assim, quando eu entrei na faculdade pensando em fazer concurso. Né? A minha prioridade era concurso, não era nem passar na Acabou de faculdade. ganhar celular na A cara. faculdade Então, é uma no coisa... guia de produção ágil, você fala que se o professor tava dando uma aula que se essa aula não agrega muito, Eu sentava lá no fundo. você lia alguma coisa do seu concurso dentro da aula da faculdade, né? Só que dependendo do dia eu ficava naquela de ficar bitolado mesmo no estudo, porque a minha prioridade era passar no concurso. Se eu O objetivo sempre bem definido, Sim, né? não. Se eu tivesse, seria um preço que eu teria que pagar se eu fosse reprovado de Os uma professores matéria. até achavam ruim, né? Tinha alguns professores que não gostavam. Então você tinha Já que era foco. falta de disciplina. Muito, Muito legal. A minha vida era prioridade, era o concurso. Então todas as ações da minha vida naquele momento era para ser aprovado rápido no concurso. E é lógico que o resultado vai acontecendo quando você começa a tomar esse tipo de atitude. Sim. Você já está agindo como se fosse concursado praticamente. Então uma hora o mundo vai trazer isso para a sua vida. Consegui pegar o hábito de estudar muitas horas por dia. Eu gostaria realmente de chegar naquele nível, aquele nível gostoso. Automático. Gostoso, automático. Sem ser tão Que cansativo. realmente ontem eu estou muito feliz. Ontem eu senti um pouco de falta de estudar, porque já são 2 semanas que eu estou estudando. Eu destruí direito constitucional na primeira semana e estou no direito penal, que acabou também. Daí o que aconteceu? Ontem eu tive uma mudança na rotina que eu não pude estudar. Daí eu realmente falei assim, nossa, eu estou pensando em... Eu cheguei em casa, meu horário era para começar a estudar às 19, sair acabar umas 22. Como eu cheguei a casa em 23, eu falei assim, eu acho que eu deveria estudar para eu... Por causa da questão do hábito, né? De fazer o hábito. Daí eu não estudei. Não quebrar o ciclo, mas quebrei, infelizmente. Mas fiquei até 1h da manhã no celular, pra você ver. Entendeu? É uma coisa estranha. Mas pelo menos já senti falta. Entendeu? Senti falta. E acredito também um pouco do comodismo, entendeu? E lembrar sempre que quando eu tiver uma meta para fazer, para eu não entrar no YouTube para ver gosto muito do X Factor, né? Usar as coisas que você gosta como recompensa. Isso, não Hoje em dia tem muita ferramenta boa para encontrar pessoas que querem o mesmo objetivo que você. Você tem que se aproximar dessas pessoas, né? E se afastar. Uma hora que você, pro seu bem, você tem que se afastar dessas pessoas que ficam te atrapalhando. Eu acho que quem fala assim, No caso da minha estudou para vizinha, um só mudando concurso. de prédio. Hein? Nunca estudou, né? Não. Então, não sabe como que é, não entende a realidade, entendeu? Imagina. E às vezes as pessoas acham que você passou e que você deu sorte. Ah, você deu sorte, né? Passou. Tem algumas teorias também que falam que você é a média das 5 Sabia pessoas que com quem estudar você mais ano, convive. 2 era sorte. Eu acredito bastante nisso. E eu acredito, porque, querendo ou não, é essa coisa também de você Pode ser alinhar que suas seja, ações com o seu porque às objetivo. vezes Também. Se você fica com uma mas pessoa não que só. não acredita que é possível passar em concurso,
Como é que você vai ficar estudando Com pessoas que não conquistam nada na vida parece também. que você tá contra aquele sentimento de manada, né? Que a gente tem também. Tá todo mundo indo para um lado, você para o outro. Isso vai te desgastar. Então você tem que achar pessoas que queiram o mesmo objetivo que você. Sim. Porque, consequentemente, você um ajuda o outro ali, né? Isso, é... Incentiva, né? Porque todo mundo vai ter... Mostra que é possível. Se vocês ouviram falar assim que todo dia eu ficava às 4 horas no trem, eu acho que, sei lá, mais de 80% realmente era assim, mas tinha alguns dias que é inviável. O ser humano, ele tem flutuações, só que você não pode parar. Largar, você tem que continuar. Pode dar aquela desanimada, né? Não estudei hoje, Imagina, então também não vou no estudar. pós-prova, um dia, na segunda-feira, no pós-prova, Senão eu vira nunca uma bola de estudei. neve e você não estuda nada. Poderia, mas nunca estudei. Gustavo, simplesmente mudar um pouco o foco, sobre o planejamento de estudos. Por exemplo, como eu disse, eu já acabei Direito Constitucional e fui para Direito Penal. Você falou que a gente tem a liberdade de... Está esgotando por matéria. Tá esgotando por matérias. Para mim funciona mesmo, eu vou esgotar por matérias, ou vou mesclar as disciplinas por dia e tudo mais. Eu gostei de exterminar uma matéria por vez, né? Quando que eu vou estar revendo o Direito Constitucional agora? Porque eu tenho matérias à frente e tenho as matérias de trás. É o TJ que eu vou fazer, né? O ideal é que esgotou todas as matérias e você começa de novo. Entendi. Não, Esse eu não é o teria que ciclo. estar fazendo Fazer um resumo. questões do Direito Constitucional? Tem. Então, o ideal é que você faça o ciclo rápido. Por exemplo, quando a gente estava naquele nível acelerado de estudo, a gente conseguia esgotar tudo em no máximo 15 dias. Todas as matérias. Só que é lógico que não era o nosso primeiro estudo. Perfeito. Né? Você Por tá exemplo, estudando doutrina a Constituição do TJ era questão para a gente de leitura assim, 2 horas, 3 horas. Porque ela começou a fazer, o nosso estudo já virava uma revisão. A gente já não precisava Meu aprender material. aquele conteúdo, a gente precisava retomar o 15 dias conteúdo. é fantástico isso Então, aí, né? Parece que é A Constituição. sobre-humano. A Não, mas Constituição. é bem possível, depois que você já incorporou, que você já Já tá- estudou tem um com o mesmo posicionamento, material, assim. eu olhava o artigo E outra, 5º e ia é olhando o as mesmo minhas caderno, marcações é a mesma e coisa retomando que- todo o conteúdo. Seu resumo, suas É a marcações, mesma as coisa que fichas você de lê o estudo mesmo já. livro sempre. Vai chegar uma hora que você está cantando aquele livro ali de trás para frente, entendeu? Sabe todos. O meu Vadmec, o Direito Constitucional, eu demorei no começo 3 dias para ler o Vadmec. Ali, do artigo só ler. 1 até o 100. Isso. Só a leitura. 3 dias eu demorava. Aí eu fui. Ficava com dúvida 2 em dias. algum termo você entendia, Fui. não era Um assim? dia. Daqui a pouco eu estava lendo a Constituição do artigo 1 até o 100 e pouco ali que cai, em 3 horas. E aí o que aconteceu? Estava tudo grifado. Então eu bati o olho, eu já sabia aquele artigo tal. E era uma leitura dinâmica. Que legal. E por isso que é interessante você fazer marcação, Mais difícil. fazer desculpa, alguma anotação, porque isso vai fazer você gravar tanto na memória que é de longo prazo, é mais importante. As revisões E essa questão do ciclo de esgotar uma matéria de vez ou fazer matérias alternadas é muito de pessoa. Eu já prefiro estudei das também duas terminar formas. uma matéria. Só que quando você está com o ciclo bem acelerado, você vai ver que esse daqui é o mais fácil. Para mim, para a Natasha foi. Entendi. Né? Porque você mantém um raciocínio, você está estudando o direito do trabalho, você começou a estudar, você vai começar a fluir. Se você estudar 2 horas e parar, você dificilmente vai ter uma queda de rendimento, você vai demorar para retomar outra matéria. Então, em longo prazo, isso vai acelerar seu Porque estudo. dependendo da né? matéria, uma coisa puxa a outra, né? Então aí facilita. E eu, assim, quando eu comecei a estudar, decidi estudar, eu não era formada em Direito, né? Então, eu acreditava muito que eu tinha que fazer cursinho. Só que no cursinho eu demorava 6 meses para chegar no final da matéria. Coisa que depois, futuramente, eu fui ver que eu conseguia ver em um dia. Então, assim, o tempo que você ganha ali com o seu material, com os seus grifos, é muito valioso. Mas ali nesse caso, ela já descobriu que nesse formato ela estudaria melhor. Tem pessoas que... Pô, se cada vez que eu for rever a matéria eu demorar 6 meses, Exatamente. E com a leitura permite que você acelere, né? Cria o seu próprio ritmo de estudo. Quando o cara está dando cursinho online, ele está dando aula às vezes para 1000 pessoas. Ele tem que criar tipo um negócio flat, assim, né? Um padrão, porque ele tem que dar aula para todo mundo. Todo Aquele mundo cara tem que que já tá, entender, né? o cara que estava no ritmo dela, que estava lendo a Constituição em 3 horas, e aquele cara que nunca leu a Constituição. Todos estão assistindo a mesma aula. Sim, Então ele tem que ir de todos boa. têm que entender, né? Né? Só que se você se limitar por aquele que está começando a estudar agora, dificilmente você vai ter chance de ser aprovado.
né? Você precisa acelerar fazer os o seus a estudos. mais, entendeu? Beleza, quer fazer o cursinho legal, tá valendo a pena? Pelo menos pra Ótimo. ver pela primeira Só que, vez. meu, Sim, da primeira vez é importante. Não, pra mim foi. Pra quem porque eu precisa nunca tive começar a isso, criar o imagina. hábito de Direito estudar. constitucional demorava 3 dias pra ver a Constituição, gente. Era muito difícil pra mim. Para quem precisa criar o hábito de estudar, é muito mais fácil você estar Imagina se a gente estivesse numa sala aqui, tá todo mundo estudando. Você se anima, né, para estudar. Sozinho parece que você tá parecendo um ramo. Você tem que colocar a faca lá, entrar na selva, que você não sabe o que vai acontecer. Ô, Gustavo, chega algum momento que eu não vou ver mais a teoria? Porque, digamos assim, que eu já passei pelo direito constitucional. Eu posso agora, por exemplo, eu assinei aqui concursos, né? Sim. E tô lá fazendo questões. Enquanto eu tô acertando, eu não vejo a teoria. Mas se no momento eu errar, Você retoma. eu retomo a teoria, mas já naquela Você parte. errou, Entendeu? você errou. Você acha que é excelente? Não, é muito bom. É. Muito bom. Você Isso aí- pode... Pra mim, eu tô acho que tá gostando. assim. Essa era a Eu gosto estratégia, disso também. essa era a estratégia que eu fiz para estudar de curto prazo, principalmente. É. E sabe o que é legal disso? Você fazer as suas revisões por questão. Você pega o edital, você entra lá no que é concurso, filtra por tema. o tema. Isso. Ah, vou fazer questão disso. Ah, qual que é o próximo tema aqui do edital? Ah, então agora eu vou fazer questão disso. Então você esgotar o edital por questões também é uma boa revisão. É um jeito de você rever a matéria e ver o que você está com E naquilo que você tiver dificuldade, você retoma naquele tópico no seu material, para esclarecer aquela dúvida. Você não pode ficar com dúvida, entendeu? Perfeito, claro. É o que a gente estava falando, por exemplo, do TJ, né? E teve um rapaz que comentou no último vídeo que, quando eu falei de PDF contra a lei seca, né? Aí ele falou, aí eu falei que o principal, que qualquer concurso você vai fazer, gente. Você vai fazer de técnico É essencial. do escrevente, é lei seca. De juiz, se você não souber lei seca, você não passa. Porque a primeira prova, ela vai pedir muita lei seca. Lei seca, em qualquer prova vai ter. Súmula, jurisprudência, doutrina, não Você necessariamente. vai fazendo aos poucos, Você- conforme o edital. Você precisa descobrir se vai precisar isso. Porque vai te atrapalhar, vai tirar seu tempo. Mas tem gente que estuda doutrina para uma prova, de repente... Então, a chance de passar é muito pequena, porque ele não vai. Você precisa estar com os artigos de lei praticamente decorados para passar numa prova do TJ. É muita concorrência, você tem que fazer 80%. Decorados e entender também. Isso, decorados e entendidos. O primeiro contato, você não pode ficar dúvida. Você ficou, são Essa gratuitos palavra ou habeas data? Habeas data, bateu, olha o material, olha o PDF, tira essa dúvida e não se aprofunda. A minha lei era Você toda precisa entender o rabiscada. contexto. Quando eu não Porque o entendi... foco é lei seca. A não ser que você vai fazer para juiz, aí beleza, vai cair doutrina. Aí você precisa aprofundar. Quando eu não entendi alguma coisa, eu fazia um rabisquinho assim no vadimeco e já colocava em lápis o que era. Isso, uma aquilo, breve entendeu? anotação, né? Isso me ajudou muito, porque aí a hora que eu tava lendo ali, eu lembrava de quando eu tinha aquela dúvida. Muito A gente isso. vai fazer isso na segunda edição do livro, que é uma forma... Porque, basicamente, eu vou contar para você o que aconteceu. Assim. Todas essas coisas que a gente fala no livro, que a gente fala no Bitolei, era uma coisa que eu fazia meio que automaticamente. Eu nunca estruturei para passar isso para uma outra pessoa. Sim. Entendeu? Você nunca procurou aprender técnicas de estudo? Não, eu sempre li Só muito. foi estudar? É, eu fui estudar e fui descobrindo as formas que eu aprendia mais e li um pouco Aprimorou, sobre né? aprendizagem. Ah, que sim. é basicamente esse Scrum, esse tipo de coisa, eu já tinha uma noção básica sobre isso. Só que para passar para outra pessoa, eu tive que estruturar isso, né? Sim. Aí tem algumas coisas, por exemplo, o perfil de prova. É uma coisa que eu olhei a prova do TJ de São Paulo, você olha assim e fala, não, lei seca, lei seca, lei seca. Sim. Só que para você passar isso para uma pessoa, é diferente do que você está pensando. E uma das coisas que a gente vai colocar na segunda edição é fazer exatamente essa tabelinha, por exemplo, para direito também. Sim. É, Dá pra pegar- fazer pra qualquer coisa. Para qualquer qualquer coisa. matéria, Que aí qualquer você tira o perfil É. exato em números. O que, Isso é muito eles fácil. cobram mais, né? O que eu tenho que... O que eu tenho que focar mais? Porque você pega lá um edital gigantesco, aí você faz o que vocês falaram, que vocês estudam o edital inteiro. Só que chega uma hora que você fala assim, agora que eu já estudei tudo, Vou eu vou me priorizar. focar Me nisso. cai mais. É. E você vai ver que cai, entendeu? Cai muito. É o estudo E essa é a lei de Pareto. É, 80 isso. Que 80% do resultado vai estar em 20%, por exemplo, desse controle desse edital. Sim. E aí você não perde tempo estudando outras coisas. Pode ser que caia uma Você coisa tem que lá. estudar tudo. Eu Lógico. estuda tudo. A estratégia, tudo, mas a estratégia você básica, sabe se você tudo. tiver tempo, você precisa esgotar o edital. Sim. Porque, por exemplo, Sim. do INSS é o exemplo clássico. A última prova do INSS, muita gente falou que não, você pode estudar um edital resumido, um edital simplificado, E o porque eles pessoal não se pedem. ferrou, né? E normalmente tem uma lei muito grande, muito chata, que é a lei de assistência social, né? Sim. E quem não estudou essa lei, que nunca caiu, rapaz, tomou invertida porque Chegou caiu muita lá. coisa dessa lei. Sim, Eles jogaram sim. no E contrapé eles, mesmo. Sim. se basearam nesse diagrama de 80-20 aí, só que Não é sempre. eu acho que isso vale a pena para você focar Se você em uma tiver revisão. 2 meses para estudar, É. talvez aí compensa você Sim, uma se revisão. arriscar e fazer isso, entendeu? Só que se você estiver Mas se via de preparando igual no regra, seu caso,
Eu tenho, sei lá, 6, 7 meses para esgotar o edital, esgota o edital. Aí depois, mais pra frente, você pode fazer esse estudo e priorizar nas suas revisões, entendeu? E do de Pauline eu passei, só que eu passei 600, na colocação de 600, assim. Mas assim, Pauline é muito restrito, né? E chamam pouca gente. Então assim, eu já meio que... a Prefeitura de Campinas chamou 700 pessoas no concurso que o meu noivo entrou. Chamou 800, e uma amiga minha passou em 900, não foi chamada. Ah, que dó. Então assim, tipo, eu já comecei a me incentivar mais para estudar, boa, porque né? eu Você consegui ser aprovada. Né? Se eu conseguir ser aprovada, então daqui a pouco eu sou aprovada de novo, daqui a pouco eu entro, entendeu? Depois que você é aprovado no primeiro, então a gente falou sobre você perde esse isso hoje, bloqueio. Quando você passou no primeiro, passa em vários, né? Sim. Sempre tive essa facilidade para ler e entender algum conteúdo. Agora, se o professor chegar e falar assim na minha frente, pouquíssimos professores para mim foram bons mesmo. Mas é cada um aprende. Porque não por culpa deles, eles eram muito bons para outros. É que o meu perfil nunca foi esse. Entendi. E por isso que é válido testar, né? Perfeito. Você precisa testar. Tem também tem muita autonomia, né? Autodidata, né? Autodidata, né? Que legal. Isso é uma... Eu gosto de aula uma questão de aula esperto, que sabe do que tá falando, porque tem professor realmente que lê, né? Isso tem videoaula que realmente ele fica ali pra você. Tá lendo, né? Que é mais Nossa, videoaula alguém lê, você contratou alguém pra ler pra você. Já percebeu? Gente, O melhor professor pra você, qual professor que seria? Assim, fala o primeiro nome dele. O melhor professor? Nossa, vou falar. Você já teve? Uma professora Madalena. Ele tá vendo? Professora Madalena. Não, sem fazer média. Nossa, não, acho que foi a primeira. Professora de geografia. Ela realmente, porque ela estava falando do assunto com propriedade, ela é um pouco performática, né, que chama. Artista, que fala da coisa, ela fala com aquela ênfase, o que é importante é tal coisa, pessoal. O seu, qual que era? Você lembra de algum professor que você fazia? Esse cara aqui era bom. Na faculdade, eu lembro agora, depois de estudando para ver alguma coisa, eu lembro do Rogério Sanches Cunha ali. E ele era engraçado? Ele é. Mas ele sempre tem esse padrão. O melhor professor pra gente é aquele professor engraçado que causa alguma emoção na gente. Olha. A minha dava medo, tudo feito. Então, mas era uma Era emoção. português, Era uma emoção. Eu lembro uma professora que me marcou muito, uma professora que parecia uma bruxa, que era a professora de química. Ela falava com a sala, e vocês? Parecia ela ficar fechava a cara assim e gritava com a gente. E eu lembro dela porque ela criou emoções na gente. E a emoção é muito importante pra gente colocar a memória de longo prazo pra funcionar. Interessante. Por isso que tem algumas coisas, se você, por exemplo, está acostumado a estudar em um lugar só, você está com dificuldade numa matéria, vai estudar fora, vai direto. Às vezes eu trabalho bastante em casa. Aí eu estou fazendo alguma coisa, eu canso e venho trabalhar. Aí eu vou lá fora e trabalho assim. Se você me perguntar o nome do reclamante do último processo que eu fiz lá fora, eu lembro. Os lá de cima não lembro. Porque isso mexe com as suas emoções e isso é importante para a sua memória, entendeu? O guia de aprovação ágil não tem físico. Não tem físico. Você pretende? A gente pretende fazer a nova versão. E também a gente está pretendendo fazer um curso e um vídeo mais completo, assim, né? Mostrando como coach, realmente, de uma coisa mais personalizada. Isso é interessante. Seria o aprovação ágil de forma em vídeo. É muito mais fácil você pensar na transformação que vai acontecer na sua vida e isso vai te dar motivação de longo prazo. Você precisa estudar. A concentração é como se fosse um músculo também. É aquilo que você está falando, você está tentando aumentar o quanto que você consegue, aquela coisa que você falou disso. Você tem que estar treinado. Você vai ter uma prova de 4 horas, você tem que conseguir ficar 4 horas concentrado. Isso. Né? Porque isso vai fazer diferença na hora da sua prova. Porque senão você lê, aí fica que nem o livro. Que às vezes você não está prestando atenção no que você leu e você fala, putz, vou ter que voltar de novo. E isso é uma coisa que você tem que ir tentando aumentar até chegar nesse 4 horas que eu acho que é o ideal, assim, pelo menos para um dia de estudo. Perfeito. Mas eu cheguei a estudar 12. Sim, eu também. E eu falo que eu passei. Me atrapalhou muito a quando eu comecei a estudar 12 horas. Que eu tentei, eu passei para procurador do Ministério Público do Trabalho. Para a segunda e terceira fase. E eu não esperava que ia passar. Mas eu não cheguei a estudar muito tempo. Aí eu falei, nossa, eu queria aquela coisa que eu preciso aumentar a minha carga horária, tirei férias, me fudi, porque me atrapalhou. Criou muita ansiedade. Por isso que eu acho que é essencial, que eu falo de acelerar ciclo, de fazer simulado, é que você se permite a errar e errar rápido. Para você achar o ponto que você evoluiu, por exemplo. Sim. Você descobriu que o seu ponto de evolução é a leitura. Sim. Então você tem que se grudar nisso, porque você já se conheceu, você não vai assistir vídeo aula.
Não. Porque você já sabe aquilo que vai te dar resultado. É ler e anotar. Só que se você nunca fizesse uma videoaula, você não vai saber se você vai ter resultado ou não. Por isso que é importante você testar novas formas de estudo, alguma metodologia, fazer flashcards. Você já testou? Flashcards eu testei para decorar algumas coisas de matemática. Então, você precisa ficar um tempo naquilo ali, acreditar de verdade que aquilo pode fazer diferença. Se testar, faz um simulado, deu resultado? Não deu o resultado esperado? Descarta e vamos tentar. Achar. Aí você vai olhar para trás, você vai pegar assim, ó, eu descobri que eu estudo melhor estudando e fazendo marcações. Então é isso que vamos fazer agora. Você descobriu aquilo que você eu evolui muito em fichas de estudo. Eu tô falando daquele chart que chama. Sei. Então, eu tô querendo comprar um para poder ter as minhas anotações no meu quarto para eu chegar e revisar o que eu preciso. Quanto mais você vai tendo contato com esse material, sua vida tem que ser um material do TJ, se esse que é o seu objetivo. Aquela frase que a prática leva à perfeição é verdade. Se você praticar um pouquinho todo dia, você consegue. Isso que é o essencial. Já ainda vou mandar mensagem para vocês dizendo que eu passei. Que eu já fui. Nós vamos comemorar.